A inteligência emocional, ela é composta pela soma da inteligência pessoal, ou seja, eu comigo mesmo, mais a inteligência social, eu e os outros. Então, quando a gente fala na inteligência pessoal, né, aquilo que é mais interno, a intra-inteligência emocional, a gente está falando principalmente de três coisas. Primeiro, a minha capacidade de identificar, reconhecer minhas emoções, que parece tão simples, né, mas na verdade a gente percebe no dia a dia que muitas vezes a gente tem dificuldade de dar um nome adequado à emoção que a gente está vivendo. E essa questão da gente não saber nomear as emoções faz com que elas, inclusive, se amplifiquem. Então, quando a gente amplia o nosso vocabulário emocional, a gente consegue ter, de fato, mais palavras para expressar com mais clareza, com mais precisão aquilo que a gente está sentindo. Isso é um mecanismo que nos ajuda a lidar muito melhor com a emoção, que é o passo 2, lidar com as emoções, né? O terceiro passo é colocá-las em movimento, motivo para ação, motivar-se através das emoções. Então, voltando nessa questão do reconhecer. Quando eu consigo ampliar o meu vocabulário emocional, por exemplo, entender se eu estou me sentindo ansiosa, ou angustiada, ou desesperada. São níveis diferentes da mesma emoção. É totalmente diferente. Então, quando a gente tem essa, a gente para, respira e consegue perceber, calma, eu só estou ansiosa, né? Eu consigo dar, não, então é só isso. Muitas vezes a gente confunde as emoções. Às vezes a gente pode estar cansado e às vezes acha que é algo muito maior. Então esse estado de perceber o corpo, perceber o seu estado mental, perceber o sentimento mesmo que se manifesta. Uma coisa importante de trazer aqui em relação a sentimento e emoção. A gente fala como se fosse a mesma coisa, mas na verdade as emoções são, digamos, a reação química que acontece no nosso corpo quando a gente está vivendo algum sentimento. Então, por exemplo, se eu estou com raiva, a emoção raiva, ela vai disparar coisas dentro do meu cérebro, do meu corpo, na questão hormonal, ela vai ter todo um processo bioquímico mesmo que vai acontecer, as reações do meu organismo. E o sentimento é, digamos assim, a leitura daquela emoção pelo nosso cérebro. Então é como eu percebo isso naquele contexto. Né? Então é muito próximo, mas tem uma distinção porque um acaba sendo mais na hora, então a emoção ela tem um efeito muito mais naquele instante e o sentimento ele perdura por mais tempo. Então assim, quando eu paro e amplio o meu leque de vocabulário emocional e consigo ter mais clareza e posicionar melhor, a gente até usa esse termo, nomear para acalmar. Então, já é um grande alívio quando eu entendo o que eu estou sentindo. Será que eu estou só cansada? De repente eu só estou exausta, porque foi um dia difícil, com muita coisa ao mesmo tempo. Ou será que eu estou frustrada, por exemplo? Com um contexto maior, que não é só daquele instante, daquela hora, daquele dia, mas algo que é maior na minha vida. Opa, é diferente. Eu preciso olhar de uma outra maneira para essa situação. Então, a grande questão do benefício que a gente tem quando a gente para reconhecer as emoções é que elas nos sinalizam coisas importantes na nossa vida. Sinalizam se as nossas necessidades humanas estão sendo atendidas ou se não estão sendo atendidas. Então, quando as minhas necessidades humanas estão sendo atendidas, as emoções que eu vivencio são calma, serenidade, alegria, gratidão. Esses sentimentos, né, que são muito gostosos de sentir, eles nos mostram, opa, se eu estou sentindo isso, sinal de que eu estou no meu caminho, eu estou na minha essência, eu estou no prumo da minha vida. Quando eu tenho com mais intensidade, com mais frequência, emoções como frustração, vergonha, ódio, esse tipo de sensação com muita frequência, sinaliza que o meu contexto não está alinhado com aquilo que a minha essência espera que eu esteja vivendo no meu cotidiano. Então a gente, quando olha para isso, a gente consegue pensar, tá, mas o que de fato está fora do eixo? Para a gente poder tomar uma atitude, aí vem o terceiro ponto, que é a questão de motivar-se para ação. Porque se eu vejo que tem alguma coisa que está repetidamente me sinalizando que algo está errado, por exemplo, toda vez que eu tenho que ir para o trabalho, eu me sinto tenso, eu me sinto desanimado, eu me sinto, o meu corpo mostra que aquilo não está funcionando, eu posso sentir de repente uma coisa física mesmo, por exemplo, uma dor no estômago, só de pensar que eu preciso fazer aquele movimento, e isso não pode ser negligenciado. Eu, como responsável por mim mesmo, né, o adulto é responsável por si mesmo, precisa olhar para esse contexto e ver o grau que ele está e tomar uma decisão, né, colocar aquilo em ação e permitir-se uma mudança. Né? Então, quando a gente tem esse fator de reconhecer e colocar aquilo em movimento, a gente pode inclusive usar sentimentos que são ruins de sentir,
Quando a gente fala das emoções, na verdade elas não são negativas, porque elas podem ter um efeito positivo na nossa vida. Ela pode nos dar um alerta que inclusive nos salva de um contexto que está perigoso se a gente continuar naquele rumo, né? Então a emoção ela serve para isso, nos alertar. E aí eu posso colocar aquilo em ação. Por exemplo, se eu decidir, não, ok, de repente está na hora de eu mudar mesmo o meu contexto. E o que eu preciso para isso? E eu consigo buscar recursos e usar, no caso, a minha razão como aliada para, junto com o meu processo emocional, criar um processo no qual eu me sinta muito mais satisfeito, cumprindo meu propósito, alinhado com a minha essência. E a gente entra nessa questão, né, um parêntese, que o ser humano é um ser integral. A gente tem a dimensão mental, a dimensão física, a dimensão emocional, a dimensão social, relacional com as outras pessoas, e a nossa dimensão espiritual, que é na nossa natureza divina, que é, na verdade, aquilo que nos mostra o quanto a gente é valioso, o quanto a gente é precioso, o quanto viver, estar experienciando essa vida aqui, né, nesse momento presente, nesse lugar onde está, na Terra, é sagrado. E quando a gente tem essa clareza, essa consciência da dimensão mais profunda, que é da nossa sabedoria interna, a gente consegue com muito mais facilidade usar as dimensões emocionais e racionais a favor de uma vida mais realizada, mais feliz. E aí quando eu estou numa situação específica onde sou tomado por uma emoção potente, como a raiva, por exemplo, a grande questão é, eu preciso aprender a regular minhas emoções a ponto de eu voltar para o meu eixo e não ser capturado por uma emoção para que eu não aumente o meu problema. Então, por exemplo, se eu vivo uma situação que é estressante, que é delicada, e no calor da raiva eu tenho uma atitude, uma ação que é impulsiva, eu vou pegar aquele problema que já era ruim e tornar ele ainda maior, ainda mais negativo para minha vida, né? Então, se de repente alguém me falou uma coisa que eu não gostei e eu na hora revido com agressividade, aquilo pode ficar uma bola de neve, né? Ou literalmente colocar lenha na fogueira e o problema crescer. Então, quando eu consigo ter uma atitude de parar, primeiro ponto, parar. Segundo, respirar, para que eu possa voltar para o meu centro. E aí, nessa questão da respiração, que é uma ferramenta preciosíssima que a gente tem como recurso, eu preciso entender que essa respiração, ela precisa ser, para que ela seja reguladora das emoções, ela tem que ser uma respiração consciente, uma respiração profunda. Não adianta eu só respirar aqui na superfície, aquilo que a gente faz no dia a dia, na correria, respira curtinho, deixa pouco ar entrar, e você, nesse mecanismo, você não consegue oxigenar de fato as células e o cérebro. Então, precisa de uma respiração que, quando o ar entra na inspiração, todo o meu abdômen se infla, ele se enche de ar, realmente a barriga sobe, expande. E quando o ar sai, eu vou relaxando a musculatura, deixando o ar sair devagar. Sempre a expiração precisa ser mais lenta do que a inspiração. E aí nesse exalar é como se todo o meu corpo fosse relaxando, e nesse aspecto não só a questão muscular distensiona, como a emoção vai sendo liberada, ela vai deixando esse lugar, vai soltando o corpo, né? E nesse espaço de 5 a 8 respirações prolongadas, profundas, eu consigo mudar o meu sistema cerebral, eu saio do simpático, que é mais adrenalina, e vou para o parasimpático, que me devolve uma paz interna e uma clareza mental. E a partir desse lugar de clareza mental e paz interna, eu consigo escolher que atitude eu vou tomar, que ação eu vou tomar perante essa situação, ou perante, digamos, essa fala que eu não gostei. E aí, quando eu escolho isso conscientemente, ok, por exemplo, nesse momento faz sentido que eu me posicione com firmeza e coloque limites com clareza. Mas eu faço disso de um lugar de sabedoria interna que me dá condição de ser construtivo. Ou, de repente, eu posso escolher que naquele momento não faz sentido eu entrar naquele embate. Ou eu posso escolher ter uma outra ação completamente diferente. Seja qual for a minha escolha, essa escolha tem um espaço. Não é tipo um sentimento, uma emoção que gerou uma reação instantânea que de repente me trouxe para um lugar desconfortável. Ela é uma reação, que na verdade é uma escolha, uma atitude, com um espaço de liberdade no meio, onde através dessa parada e dessa respiração eu consigo escolher algo que faça sentido para mim, um comportamento positivo, que vai me trazer ganhos, que vai me trazer benefícios. Então, o convite é que a gente
de fato aplique a respiração no nosso dia a dia. Entre uma reunião e outra, se eu parar um pouquinho para respirar, eu restauro a minha capacidade de centramento e posso ter um nível muito mais alto de resolutividade, de clareza, né, de posicionamento. Uma outra dica bem legal para a gente lidar com as emoções é, por exemplo, assim, ó, se eu estou num momento que me estressou, eu vou no banheiro, ligo a torneira, e às vezes é uma situação que é do outro, uma situação que nem é minha. Eu vi, de repente, uma confusão ali entre outras pessoas e aquilo me tirou do meu estado emocional. E eu deixo a água correr nas minhas mãos, eu posso até deixar, até criar um caninho nas minhas mãos, e eu repito, com essa água, eu deixo ir tudo que não é meu. E eu libero, porque a gente está exposto no ambiente que muitas vezes tem tensões que não são nossas. Né? Então são dois pontos. Às vezes são nossas, a gente precisa olhar, reconhecer e lidar, e às vezes a gente simplesmente precisa deixar ir, nos limpar e purificar desse estresse do ambiente. Então, deixando a água correr e liberando, deixando ir aquilo que não me pertence, eu consigo ficar com o que é meu e ter atitudes coerentes com aquilo que eu estou sentindo, que eu estou pensando, acreditando, e que o meu comportamento, nesse alinhamento com os 3 eixos, né, do meu comportamento, representar aquilo que eu desejo, aquilo que eu acredito, aquilo que é valor para mim e aquilo também que faz com que eu tenha um sentimento de coerência interna, de paz interna, e assim me ajuda a criar um ambiente de paz externa também. Então, essas 2 dicas práticas para regular as emoções. A primeira, a respiração consciente e profunda, e a segunda, a liberação daquilo que é do outro através desse recurso que é a água. Lembra de se inscrever nesse canal, ativar o sininho para você receber quando a gente tem novos conteúdos e também curtir, porque isso é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdos de qualidade para a sua vida, e compartilhe com aquelas pessoas que você sente que também vão ter benefícios desse conteúdo.